Esse é o Dreame X50 Ultra, um dos robôs aspiradores mais avançados do mundo. Ele que é capaz de se esticar para pegar a sujeira que está nos cantinhos, tem esfregões que também se esticam, lava os esfregões, câmeras, sensor retrátil, pula degraus, muita coisa acontece aqui. Estamos aqui justamente para descobrir se está valendo a pena e se ele é capaz de cumprir tudo o que promete. Meu nome é Gabriel Oliveira, bora lá? Antes de começar, é necessário dizer que o texto com a avaliação completa está lá no site, e é ainda mais preciso dizer nesse modelo em específico, porque como ele é capaz de realizar tantas coisas, não ia caber tudo num vídeo só. Se você está com alguma dúvida ou quiser algum detalhamento a mais sobre o que a unidade é capaz de realizar, ou não é capaz, dá uma olhada lá no texto, link aqui na descrição, ou deixe nos comentários. O Dreame traz um design minimalista, fosco, preto, ele é inteiramente feito de plástico rígido e traz uma qualidade altíssima de construção. Seja suas conexões magnéticas, que tiram a necessidade de dobradiças que podem quebrar, ou também o seu próprio para-choque com borracha coinjetada. Isso significa que, se em outros modelos a borracha é completamente separada do para-choque em si, e muitas vezes fica até um pouco vulgar, aqui eles utilizam como uma peça só, ela não sai, porém fica incrivelmente mais sutil. Essa parte aqui de cima tem os botões, mas não somente eles, além de iniciar, parar a limpeza, enviar para a base. Tem também furinhos, porque tem microfones ali para o controle de voz, dando o comando OK Dreamy, ele acaba executando algumas tarefas simples, mesmo sem você precisar utilizar o aplicativo. No momento, o controle de voz funciona com inglês, com outras línguas, mas não funciona com português, não funciona com espanhol, talvez no futuro. Toda essa parte aqui de cima também é um sensor LiDAR, ele que realmente executa o mapeamento do entorno, então somente quando ele vai realizar a limpeza, ele acaba subindo isso aqui. Um dos benefícios é justamente o fato dele conseguir passar por baixo de mais áreas, porque quando isso aqui está levantado, ele marca cerca de 11,2 centímetros. Isso para um robô aspirador é consideravelmente alto, mas quando ele está abaixado, nessa altura ele fica por volta de 8,9 centímetros, e aí até fica alguns milímetros abaixo de outros robôs aspiradores que têm aquele calombo em cima, justamente esse sensor LiDAR, para fazer o mapeamento. E aí, dessa forma, ele tem ali uns 8 milímetros de vantagem para conseguir passar por baixo de mesas, por baixo de estantes, por exemplo, e fazer uma limpeza mais completa. Esses não são os únicos sensores dele, justamente aqui na frente ele tem também câmeras, uma câmera infravermelha, uma câmera HD e também uma lanterna. A lanterna ele acaba ligando conforme ele acha necessário. Se tiver num ambiente escuro, por exemplo, ele se ativa sozinho. E ele usa esses também para fazer reconhecimento de obstáculos. Então, se ele estiver limpando, encontrar ali uma região que tem fios, que tem tecidos no chão, que tem um sapato com cadarço, que ele pode se atrapalhar, ou se tem alguma base que é inclinada e começa a subir, assim, por exemplo, curva, ele acaba evitando esses espaços para não ter o perigo de ficar preso. Esse tipo de coisa você consegue acompanhar pelo próprio aplicativo e muitas vezes ele tira uma foto e te envia para você ficar sabendo qual é o obstáculo e confirmar se aquele realmente é um obstáculo ou uma mancha, por exemplo, ou não. Essas manchas não limpáveis que ele identifica são coisas como fezes de animais, vômito, coisas que se ele começar a interagir tentando limpar, vai levar tanto trabalho que é muito provável que ele acabe piorando a situação e sujando outros espaços da casa. Então, ele tem uma certa noção das suas limitações e simplesmente deixa para você fazer o trabalho que ele sabe não conseguir. Ele também tem outros sensores, seja o para-choque, sensor contra quedas, sensor das rodas estarem suspensas, mas talvez o mais curioso deles, o mais incomum, é justamente o sensor de tapetes, identificando se ele está em cima de um tapete, de um carpete. Isso é interessante porque, dependendo da forma que você programa no aplicativo, ele age diferente. Pode ser que ele simplesmente evite o tapete, e assim que ele perceba se está em cima de um, sai dali. Ou ele pode atravessar o tapete, mas nunca limpá-lo. Ou ele atravessa o tapete, pode limpar, mas somente aspiração, sem passar pano. Ou ele ignora completamente a presença do tapete, aspira, passa pano, conforme ele achar necessário. Se você tem muitos tapetes em casa, por exemplo, pode ser um tanto interessante para evitar justamente de que acabe molhando as fibras, dessa forma prejudicando o tapete a longo prazo. Essa forma de identificar
é boa, funciona, mas tem ali seus defeitos, porque como não está diretamente na frente, ele precisa estar com essa região em cima do tapete já para conseguir perceber. Então, repetidas vezes, ele vai acabar subindo, percebendo que tem um tapete ali, saindo dali, subindo um pouco mais para o lado, perceber que tem um tapete, saindo dali. Ao longo do tempo, ele até traça no mapa onde está o tapete, mas principalmente nas primeiras vezes, ou se você mover de lugar, ele vai subir um pouquinho, mas estando tão distante assim da região onde passa os panos, não vai ter o perigo de molhar. Para você escolher como ele lida com o tapete, é justamente através do aplicativo chamado Dream Home. Está disponível tanto no iOS quanto no Android, completamente gratuito. É interessante porque ele já vem em português, embora pareça ser um português europeu, então tem muitas palavras ali que não são tão comuns para a gente. Ele costuma utilizar mopa e esfregona para se referir ao mop, ao esfregão, essas almofadas que ficam atrás, justamente rotacionando em contato com o chão. Alguns casos, quando ele quer falar de tapete, ele também fala alcatifas, então é uma diferença de dialetos. Mas no geral, dá para entender bastante o que o aplicativo está querendo transmitir. Essa parte é ainda mais facilitada porque em vários pontos você encontra textos, GIFs, que vão te mostrando o que aquelas opções querem representar na movimentação do robô, e dessa forma você faz uma customização sabendo um pouco mais o que esperar do próprio aspirador ao longo do uso. Se você já interagiu com outros aplicativos de robô aspirador, vai perceber que a divisão ali de funções é similar, não é exatamente idêntica. Muitos robôs aspiradores acabam utilizando o Tuya, que é uma plataforma para fazer esses aplicativos de internet das coisas, IoT, produtos conectados. Aqui parece ser um aplicativo próprio, assim como a Xiaomi decidiu fazer nos seus modelos. As funções do aplicativo são inúmeras, muito relacionadas a como o robô vai se movimentar e interagir com obstáculos diferentes, sejam cortinas, os próprios tapetes, mas também outros pontos, próximo de pés de mesa, por exemplo. Algo interessante é que dá para utilizar a câmera aqui da frente justamente para você visualizar o que está acontecendo dentro da sua casa. Ele pede uma senha e também está constantemente avisando que tem alguém monitorando externamente. Então, você vai estar sabendo que tem alguém olhando pela câmera. Apesar da visualização, diria que não é suficiente para você conseguir controlar o robô através do aplicativo, não olhando pela câmera, porque fica bem desajeitado, tem uma diferença de tempo enorme entre ser percebido aqui e chegar a imagem no seu celular. O delay é grande, talvez até por um motivo de segurança, porém os controles que você manda manualmente para o robô acontecem quase na hora. Então, se você pede para o robô andar para frente, ele vai andar para frente, porém só depois de 30, às vezes 40 segundos, que vai aparecer a imagem que o robô andou para frente. Então, não dá para controlar, mas dá para, por exemplo, traçar rotas para ele passar dentro da sua casa, você conseguir visualizar, e também utilizar no modo Pets. Esse modo Pets tem algumas funções diferentes entre si. Você pode pedir para o robô monitorar o seu animal de estimação, e aí ele vai procurando ele pela casa e marca para você. Também reproduzir sons no alto-falante dele, justamente para atrair o seu bichinho, sejam latidos, sejam miados, esse tipo de coisa. Dá para evitar as áreas em que o animal tem mais tráfego, ou também reforçar aquelas áreas para ele aspirar um pouco mais, caso fique um pouco mais sujo do que normal. Isso tudo é feito através do mapeamento, modificando o mobiliário. Quando você for executar o mapeamento, você pode selecionar para ele fazer somente o mapeamento ou o mapeamento e a limpeza. Recomendo fortemente para você utilizar somente o mapeamento e aí depois, quando necessário, talvez quando você nem estiver em casa, você faz a limpeza. A diferença é grande em questão de tempo. Como o robô está só percorrendo a sua casa, olhando em volta, ele não precisa se preocupar em passar repetidas vezes no mesmo local para conseguir fazer a limpeza junto. E assim, ele conseguiu mapear um espaço de 110 metros quadrados em apenas 20 minutos. Se você for pedir para ele fazer a limpeza, muitas vezes pode demorar de 1h30, 2 horas ou mais do que isso. Quando termina o mapeamento, ele volta para a base sozinho, e aí a partir dali abre opções para você visualizar e editar o próprio mapa. A visualização pode ser feita 2D, pode ser feita 3D, mas é mais uma questão de seleção no próprio usuário. Para o robô não faz muita diferença.
Você também pode editar cômodos, mesclar cômodos, nomear, esse tipo de coisa, e selecionar mobília. Esse mobiliário ele vai construindo automaticamente conforme faz o mapeamento e ele sempre sai da presunção que aquilo é uma casa. Então, por exemplo, aqui no espaço da Arpija, que não é uma casa, muitas vezes ele determinava que a nossa mesa de reunião, por exemplo, era uma cama gigantesca. Porém, no espaço onde tinha mesas, onde tinha sofás, ele conseguiu identificar corretamente o que era uma mesa, o que era um sofá, qual era a disposição dos ambientes ali. Com esse mobiliário, não parece ter uma diferença tão grande assim do que o robô vai fazer em torno dele. Parece que ele trata a grande maioria como se fosse só realmente um bloco, um obstáculo só. Mas tem alguns que produzem movimentos diferentes, sejam no próprio tapete, em cortinas e nesses mobiliários do modo Pets, como casinha do bichinho ou o espaço em que ele usa para fazer suas necessidades. Terminando o mapeamento, você também consegue utilizar a função Clean Genius, que é uma sugestão de limpeza dependendo do cômodo que foi definido. Então, em robôs, geralmente você consegue escrever qual cômodo é o quê, mas aqui aparece meio que uma lista de cômodos e aí naquela lista você seleciona para definir o que é aquele espaço. Se é um quarto, você coloca ali quarto principal 1, quarto principal 2, e a partir do que é, se é um quarto, se é uma sala, se é um banheiro, ele faz essa sugestão sozinho. Também parece ser alterada de acordo com o tipo de piso que tem ali na região. Isso também você que define através do aplicativo. É uma função simples, mas que vai beneficiar principalmente quem não interage muito com o aplicativo, não está muito interessado em definir como vai ser a limpeza em cada cômodo. Outro ponto legal também, que permite o robô ter um pouco mais de autonomia com seus mapas, é que se você realiza mais de um mapa, através da função de pisos múltiplos, consegue salvar até 4 mapas, ele automaticamente reconhece em qual daqueles mapas ele está e faz a troca sozinho. Então, se você colocou ele, por exemplo, no primeiro andar, com o mapa do térreo, se ele perceber que não está no térreo, ele vai começar a pesquisar nos outros mapas e aí mudar automaticamente para o primeiro andar e se reposicionar com sucesso. Isso leva um certo tempinho, cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, mas é um avanço que outros robôs aspiradores que avaliamos no passado não conseguem realizar. Outro ponto que ajuda o robô a percorrer os ambientes que ele está inserido é sua capacidade de subir degraus. Ele faz isso através de uma extensão aqui das rodas, em que ele realmente se levanta e consegue caminhar, tendo tração, mesmo quando ele está nessa parte da subida. A Dreame anuncia que são 6 centímetros de altura que o robô consegue subir, mas a verdade não é bem por aí. São 6 centímetros anunciados se forem 2 degraus diferentes, um com 4.2, outro com 1.8. Isso se mostrou na prática aqui, quando eu tinha um obstáculo com 4,5 centímetros, que era um degrau único, ele não conseguiu subir, ficou bem próximo do limite. Porém, esses 4,2 centímetros que ele consegue subir é mais do que o dobro da maioria dos robôs aspiradores. E aí permite que ele consiga atravessar, sejam batentes de porta, trilhos daquelas portas de correr, ou alguns degraus que existem entre cômodos. Com todos esses benefícios de movimentação, a gente esperava que ele conseguisse altos resultados de limpeza, e ele conseguiu, na maioria das situações. Os melhores resultados apareceram em pisos rígidos, então pisos cerâmicos, pisos laminados. Aqui ele conseguiu uma alta coleta, seja de poeira e seja de partículas, em praticamente todos os casos. O fato dele conseguir esticar a sua escova lateral para pegar os cantinhos da sala e principalmente as quinas da parede também se provou como um avanço considerável. Outros robôs não conseguem alcançar esses espaços e aqui ele limpa normalmente. Em ambientes que tem muitos obstáculos, ele consegue uma movimentação bem precisa e fica bem justo neles para limpar o máximo possível, com exceção daqueles obstáculos que são reconhecidos pela câmera. Então, por exemplo, fios, ou no nosso caso, uma cadeira que tinha a base curva. Nesse caso, ele passou mais longe do que os outros robôs aspiradores fazem, e aí é um benefício porque a chance dele ficar preso é menor, porém nas áreas em torno da cadeira, a limpeza não aconteceu tão bem quanto poderia. Em tapetes, porém, o resultado não foi bom. Ainda é aceitável, porém tem outros robôs aspiradores consideravelmente mais simples do que ele, que também tem um mapeamento de múltiplos cômodos, como o Xiaomi S10, o Needs for X600 Pro, e eles conseguiram resultados superiores.
A gente esperava mais, até por ele possuir duas escovas centrais, com uma sendo anunciada sendo exclusiva para tapetes, mas aqui ficou com os resultados de coleta de um robô aspirador mediano. Subindo a força de aspiração para o máximo, tem uma melhora gradual, mas ainda assim limitada. É interessante que a Dreame anuncia 20.000 Pascal para ser o robô aspirador, o que é muito acima de qualquer outro competidor que a gente já avaliou, e até mesmo que muitos aspiradores verticais. Mas a verdade também não é bem por aí. É comum que robôs aspiradores anunciem até 40% a mais do que eles estão realmente entregando, mas aqui a diferença é grande. Dos 20.000 Pascal anunciados, o robô aspirador produziu cerca de 2.400, então uma redução extremamente considerável. Não está muito claro como que eles chegaram nesse número de 20.000, mas não está muito condizente com a estrutura final do robô, que não está produzindo esse valor. É uma sucção forte, embora não seja das mais fortes, entretanto, essa é na opção Max Plus, que é para ser usada esporadicamente, e não durante toda a limpeza. Se a gente vai para a força normal de sucção, são 700 PA, o que não é nada impressionante. Isso quer dizer que os grandes níveis de coleta desse robô vêm justamente das suas escovas e da sua movimentação, não tanto da sua força de sucção. Isso se mostrou verdade quando a gente repetiu os mesmos testes, porém dessa vez utilizando uma movimentação mais rápida. E aí teve uma grande diferença entre essa movimentação mais rápida e para outra que a gente realizou anteriormente, que é a padrão. Nesse caso, para você aproveitar o melhor na sua casa, tenha certeza que o robô está selecionado na opção para passar 2 vezes, porque tem uma melhora considerável ali na coleta de sujeira. O mesmo paralelo foi alcançado quando a gente estava utilizando o robô para passar pano. Nesse caso, completamente relacionado com seus esfregões estarem em contato com o chão e girando e a sua movimentação. Quando o robô se movimenta mais intensivamente no ambiente, ele consegue fazer uma limpeza extremamente superior do que se ele se faz uma limpeza rápida. Então, sempre opte pela limpeza intensiva e por passar 2 vezes. Aqui, a capacidade de passar pano dele foi enormemente superior a todos os outros robôs que a gente avaliou, mas também é o primeiro robô que tem esfregões. Então, talvez se a gente pegue outro no futuro, podemos fazer um paralelo um pouco melhor, uma comparação. Ainda assim, um ponto que sempre fica distante de robôs aspiradores é justamente a limpeza do pano nos cantos. A enorme maioria simplesmente é incapaz de realizar, porque o pano não chega ali. Aqui, como o esfregão chega também para a lateral, ele consegue esticar, a limpeza fica muito superior. Embora nesses casos ainda sobra algumas manchas nas quinas. Então, cantos das paredes, beleza, quinas, nem tanto. O centro da sala, porém, como é o espaço em que ele está mais repetindo sua movimentação, fica muito bem limpo. Aspirando, o robô é bem silencioso, até 5 decibéis a menos do que os competidores. Quando está mapeando, passando o pano, é ainda mais baixo, ficando quase imperceptível. Só se você subir a força de sucção, aí sim ele realmente aparece um pouco mais que os outros, porém nada absurdo. Depois que ele termina de limpar, ele volta para sua base de carregamento, pode permanecer lá por até 4 horas para fazer uma carga completa, mas não é sempre que ele vai fazer uma carga completa. Pelo que a gente viu, ele consegue limpar até cerca de 100 metros quadrados, mais ou menos, sem gastar 100% da sua bateria. Se ele gastar tudo, porém, ele volta, faz a carga e retorna a limpar da onde ele parou. Sua base é grande, bem maior que todos os outros robôs aspiradores que a gente viu, mas também porque ela tem várias funções. Além de carregar o robô, ela faz a limpeza do próprio robô, então ela aspira o aspirador, tirando toda a poeira que ele coletou, e ao invés de você tirar daqui, você tira dela lá do saco de pó a cada algumas semanas. Além disso, ela também armazena os próprios almofadas e esfregões dele para ficar lá. Somente o robô pega automaticamente quando precisa e quando não precisa mais, devolve lá. Além disso, ela faz também a limpeza desses esfregões e também o processo de secagem. Para fazer tudo isso, a base precisa de água, o de água limpa, que até pode ser misturado com líquido de limpeza, e o de água suja. Para fazer uma estimativa de quanto tempo essa água dura é um tanto difícil, porque grande parte dessa água é gasta no final da limpeza, independente do tamanho dela.
Então o robô sai para fazer limpeza, gasta um pouco de água para fazer tudo isso, porém o que realmente gasta água dos reservatórios é a limpeza dos esfregões. Para você otimizar, pede para ele fazer uma limpeza da sua casa inteira, da maior área possível, e aí você vai ter um reservatório de água que dure mais tempo. Ela tem um cabo de 160 centímetros de extensão, que precisa ser plugado na traseira, e aí a partir dali tem até um espaço para enrolar o cabo. Ainda assim, poderia ser um pouco maior, porque como é uma base tão grande, pode ser um pouco difícil de encontrar um espaço na sua casa para ela ficar. Porque ela não pode ficar espremida entre armários, por exemplo. Ela precisa ter um certo espaço nas laterais e na frente dela, para o robô conseguir identificá-la com mais facilidade e depois se manobrar toda vez que precisar retornar para a base. Ainda assim, fizeram um design um tanto interessante, trazendo texturas e até mesmo uma parte que parece de metal, mas na verdade é plástico. Ao longo do uso, você vai precisar trocar algumas peças, isso é comum em robôs aspiradores, seja a escovinha lateral, eventualmente também pode ser necessário trocar as escovas centrais, mas principalmente os esfregões, o filtro, e junto com o robô vem um kit completo que vai ser suficiente por alguns meses. Ele vem até dentro de uma maleta, você pode manter tudo ali, somente tirando quando necessário, para guardar tudo junto, que dificulta de perder, sendo bom. Também é possível encontrar tudo isso à venda online, grande parte está no AliExpress, são importações, mas pelo menos os preços estão justos, mesmo sendo um produto com valor agregado grande. Para fazer a limpeza do robô, ela inclui também uma escova que ajuda principalmente nessa parte de baixo, onde tende a ficar mais sujo, conforme ele está limpando as coisas próximo do chão. Principalmente essa região aqui em torno da escova lateral acaba acumulando mais sujeira, porém também essas partes curvas onde tem os esfregões e toda essa caixa central com as escovas. Aqui vale a pena retirar elas através da travinha aqui e justamente limpar essa parte, as rodas, também preservando um pouco desse mecanismo que é móvel. Pensando em considerações finais, eu diria ser um ótimo robô aspirador, decepcionou um pouco na questão do tapete, mas no geral, grande parte do espaço sendo de pisos rígidos, performou muito bem, principalmente cantos e ao passar pano, não tem nenhum outro que a gente avaliou até agora que bata de frente com ele. O que deve ser dito, porém, é que grande parte das suas inovações estão relacionadas à praticidade e independência dele perante objetos. Então, se o espaço na sua casa for relativamente simples, ou você não está tão interessado assim nas capacidades dele de passar pano, talvez esse não seja o modelo que você necessite, mas talvez queira. Deixe aqui nos comentários se você teria esse modelo aqui em casa, algum outro, qual o próximo devíamos avaliar. Até a próxima, pessoal!